Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, tendo em vista que a IRB Brasil RE lançou no dia de ontem, portanto no dia 24 de agosto de 2022, fato relevante, onde ela descreve toda a sua oferta pública, uma vez que a companhia já havia insinuado essa possibilidade. E você, enquanto acionista da companhia, ou até mesmo você que deseja ingressar na companhia, tem condições agora de saber quais os impactos desse fato relevante para a sua intenção enquanto investidor da companhia. Vamos tirar alguns detalhes desse fato relevante, que sejam aqueles mais significativos, de modo que você possa compreender como se estabelecer perante as condições que estão sendo propostas pela IRB Brasil, RE. O primeiro fato importante é que essa oferta ela vai consistir inicialmente da distribuição pública primária de 597 milhões de novas ações. No entanto, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de até 200% do total de ações inicialmente ofertadas, podendo passar a quase 1 bilhão e 200 milhões de novas ações. E veja que essa variação vai depender da data da conclusão do aquele que é conhecido como procedimento de book building, que no caso vai depender de vários fatores, mas nós vamos verificar que ele vai depender então do quanto as pessoas, os acionistas irão subscrever, e vai depender também numa eventualidade de uma aceitação de uma oferta institucional. E neste caso, tratada então como uma oferta restrita para o caso daquelas ações que serão oferecidas depois da oferta prioritária somente para os institucionais, conhecidos ou pelo menos elencados nesse documento como os investidores profissionais. E serão considerados acionistas para fins desta oferta prioritária todos aqueles que possuírem, que forem titulares de ações ordinárias ao final do dia 23 de agosto de 2022. Portanto, hoje é dia 25 de agosto de 2022, hoje é uma quinta-feira. Esse documento foi elaborado e publicado no dia 24, na quarta-feira. Então, na terça-feira, dia 23, teria direito à oferta prioritária aqueles que possuíssem a ação que é considerada essa data como primeira data de corte. E aqui na letra B, ao final do dia 30 de agosto de 2022, nas mesmas condições. E entre o dia de hoje, 25 de agosto de 2022, e o dia 31 de agosto de 2022, inclusive, fica aberto então o período de reserva da oferta prioritária, observando que ela será feita de forma irrevogável e irretratável. O acionista que desejar participar da subscrição, até o final do procedimento de book building, pode haver, então, o acréscimo no limite da subscrição proporcional, uma vez que está variando ali entre as 500 milhões de ações, na verdade quase 600, até 1 bilhão e 200 milhões de ações. E é por isso que o preço que foi estabelecido ao final do fechamento da emissão de ações na B3 em 24 de agosto, que foi de R$ 2,01, ficou previamente fixado, porém esse valor é meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme o procedimento de book building. E com base nesse preço, então o montante da oferta seria de 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente, que foi o valor aprovado em reunião, desculpa, não em reunião, mas segundo o limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social. Dentro da proporção que couber a cada acionista, ele vai poder estipular lá no seu pedido de subscrição prioritária um preço máximo por ação. E nesse caso, se o valor fixado pelo processo de book building for superior àquele valor que foi estipulado pelo acionista, o seu pedido de subscrição será automaticamente cancelado já pelo próprio agente custodiante. E ainda é possível ceder o respectivo direito de prioridade, pode ser em todo ou pode ser em parte, no entanto, somente para outros acionistas. Na hipótese de que na captação dos recursos até aquele limite de 1,2 bilhões,
for somente com aquelas primeiras 600 mil ações aproximadamente, cada acionista vai ter, então, direito a essa fração de 0,47 ação. No caso mais extremo, na hipótese de que sejam completas a quantidade de ações, nesse caso perto de 1.260 milhões de ações, então o acionista terá direito à fração de 1,42 ações. E fazendo aqui um resumão, então, dessa história, veja que nós estamos falando aqui de uma oferta pública. Se fosse uma oferta primária, seria uma IPO, mas no caso aqui é uma subsequente, que a gente chama de follow-on. Então, o que a IRB vai fazer é um follow-on. Neste caso, ela faz uma oferta primária, que nós estamos considerando apenas a oferta prioritária, cujo preço, então, como nós definimos, vai ser definido, ou vai ser elaborado a partir desse processo chamado book building. Também terá junto uma oferta restrita, no caso de não completada a oferta prioritária, que será oferecido somente aos profissionais. Essa oferta que é também chamada de oferta 476, oferta restrita, onde ela é limitada a sua oferta a no máximo 75 investidores institucionais, sendo que desses, no máximo 50 podem fazer aquisição dessas ações a eles limitadas. Portanto, você acionista fará parte desta oferta prioritária, sendo que na oferta prioritária serão disponibilizadas então essas quase 600 milhões de novas ações que podem chegar ao limite do aumento de capital social, segundo o Estatuto da Companhia, como já foi dito anteriormente, de 1,2 bilhões de reais. Assim, considerando que o aumento inicial de ações seja pelo mínimo das 597 milhões de ações, se nós, e considerando que atualmente a companhia possui 1 bilhão e 267 milhões de ações, que é o que ela possui na atualidade, note que quando dividimos o total de ações mínima a serem disponibilizados pelo valor atual, a quantidade atual de ações, nós vamos obter aquele quociente de 0,47. Desta forma, esse é o que apresenta como a quantidade que você terá na proporção das ações que você possui. E da mesma forma, se em vez do mínimo ficar pelo o máximo do limite de aumento dessas ações, então você terá, basta dividir o valor até o limite onde será disponibilizado pelo total de ações que a companhia possui, e você terá então direito a esse fator aqui, a esse quociente de 1,41, bastando multiplicar isso pelo número de ações que você possui. Ou seja, se você possui 1.000 ações, você terá direito a 470, sendo que o que sobrar aqui depois é juntado e feito um rateio. Por outro lado, com o limite máximo das ações disponíveis, você possuindo 1.000 ações, você terá direito a 1.412 ações. O restante será juntado e feito o rateio também aos mesmos moldes do anterior. Algo interessante para você perceber também é que, para o limite em reais, aqui no caso do aumento de capital, se você dividir pelo mínimo do aumento inicial de ações, que eram os 597 milhões de ações, você terá aqueles R$ 2,01 que ficou como preço de fechamento do dia 23 de agosto de 2022. Portanto, lá na construção do book build, o que vai acontecer é que o seu preço ele vai poder oscilar entre dois valores. O primeiro, aqueles R$ 2,01, e num caso muito, na hipótese, né, do aumento das ações chegar no limite do que é permitido, a 67 centavos por ação. Aí vai depender muito da construção que vai ser feita no book building. Isso para você ter como parâmetro entre que valores isso pode oscilar, assim, numa métrica que a gente está utilizando apenas pelo o limite de aumento de capital, porque não pode ser nem menos do que 67 e, pelo que a gente pode concordar, nem superior a R$ 2,01. Claro, evidentemente vai depender das subscrições que serão feitas. E esse fica o descritivo para você do todo dessa subscrição ou dessa oferta pública oferecida pela IRB. Mas é importante você saber a razão pela qual a IRB está fazendo essa oferta pública. Observe aqui nessa reportagem do Estadão do dia de hoje, do dia 25 de agosto de 2022, onde fica explicitado que
os recursos, veja aqui, ó, recursos líquidos provenientes da oferta restrita prioritariamente, vai ser destinado à regularização dos indicadores regulatórios que são impostos pela Superintendência de Seguros Privados, pela SUSEP. Ou seja, os indicadores regulatórios da IRB não estão em acordo com aquilo que a superintendência determina. Então, na verdade, ela está captando do seu acionista para fins da sua regularização. É para, na verdade, colocar recursos na sua base de provisões. E especificamente para a sua cobertura, a cobertura dos seus resseguros. E, portanto, a gente vê aí uma situação ainda bastante complicada da IRB, que passou então por esse processo que ela teve no ano passado, identificação de fraude, agora em desacordo com os indicadores regulatórios da SUSEP, buscando recurso no mercado, além de ter sofrido muito com as incidências que aconteceram durante esse ano. Nós já discutimos aqui em vídeos anteriores de sinistros e que onde ela, como resseguradora, teve então que cobrir aí os seus clientes. Portanto, uma situação nada tranquila para a IRB. De qualquer forma, a gente sempre observa o mercado de maneira que, em alguma circunstância, ela possa se oferecer como uma oportunidade. Por enquanto, ainda não se mostrou o suficiente para isso. Desta forma, vou ficando por aqui, deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.